Olá, gratidão por você ter optado por assistir a minha apresentação. Gratidão, Monshot Educação, por ter cedido esse espaço para que eu possa compartilhar a minha prática em sala de aula. Eu te convido a mergulhar nessa viagem. Vamos lá? Meu nome é Josilda Pozo, sou multiplicadora Educamídia, possuo a certificação como educador Google for Education. Concluí recentemente uma especialização em aprendizagem ativa e tecnologias educacionais através do Grupo Integrado, parceira aí da Monshot Educação. Sou apaixonada por tecnologia e uma eterna aprendiz. O tema da nossa conversa é aplicação de metodologias e recursos digitais para engajar aí o público jovem. E aí, para guiar nossa fala, eu trouxe o quê? Eu trouxe os itens que serão abordados no transcorrer da nossa conversa. Vou fazer uma pequena introdução. A educação, ela vem se transformando. A escola de hoje encontra grandes desafios. E dentro desses desafios, é conhecer os nossos estudantes. Quem são os estudantes que estamos recebendo na nossa sala de aula? Quais as características dessa geração? Identificamos que a forma como aprendemos e nos trouxeram até aqui não vem mais despertando o seu interesse. Então, aqui, o meu objetivo é trazer uma reflexão sobre a prática pedagógica e analisar o que estava dando certo com as expectativas dessa geração atual. Acredito que o desafio é buscar materiais e atividades que tenham uma intencionalidade pedagógica no desenvolvimento das competências, despertar o interesse e transformar o ensino em uma aprendizagem significativa. E a fim de fundamentar e colaborar na reflexão desse tema, eu trouxe aqui alguns cenários. Quais são esses cenários? Temos aí o imigrante e nativos digitais, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, a ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os pilares da educação da Unesco, né? Que temos lá nos pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. E ainda eu trouxe um relatório de riscos globais, feito aqui recentemente, né, neste ano, 2022. Vamos iniciar pelos imigrantes e nascidos digitais? Sabemos que mudou a nossa forma de aprender e ensinar, com toda essa explosão das ferramentas e comunicação, e nessas ferramentas de comunicação e a forma como as pessoas se conectam. Temos aí os nossos estudantes, os famosos nascidos digitais, que são o quê? São aqueles que nasceram com essa linguagem tecnológica, utilizam aí vários recursos digitais, realizam várias atividades ao mesmo tempo, se relacionam aí num outro contexto, uma perspectiva assim bem diferente dos nossos imigrantes digitais, que são o quê? Eu sou uma imigrante digital, que estou ainda aprendendo a utilizar os recursos, aprendendo essa linguagem digital. E a gente tem que analisar, será que estamos utilizando o mesmo modelo, utilizando os mesmos hábitos antigos?
A BNCC, ela trouxe que a cultura digital ela tem promovido mudanças sociais significativas na sociedade. E aí, em decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de informação e comunicação, claro, alinhada ao quê? Ao crescente acesso pela disponibilidade que a gente tem agora de computadores, smartphone, tablet. Os estudantes estão inseridos nessa cultura, não somente como consumidores. Os jovens eles têm se engajado cada vez mais sendo protagonistas da cultura digital, envolvendo-se diretamente com novas formas de interação e atuação em rede. Eles realizam de modo cada vez mais ágil. E aí, o que acontece? Por sua vez, essa cultura também apresenta um forte apelo para o emocional e induz ao imediatismo de respostas. O objetivo, a ODS, o objetivo 4, ele trouxe o quê? Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover aí oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos. Porém, ainda temos uma desigualdade digital, num percentual bem elevado. E um indicador preocupante é esse que trouxe o relatório de riscos, que é a desilusão da juventude. Esse percentual está tão alto porque ele está apenas 0,6 abaixo do índice de danos ambientais causado ao homem. E aí temos que pensar nas estratégias diante dos últimos 2 anos, com os desafios que todos nós enfrentamos. Tivemos que aprender a se adaptar a uma nova forma de lidar com esses estudantes, uma nova forma de ensinar. Temos um cenário aí desafiador. Já tínhamos desafios enormes na educação do Brasil, como a defasagem de aprendizagem. E mudou a nossa forma de aprender e ensinar, com toda essa explosão de ferramentas de comunicação, né? Como as pessoas se conectam, né? A própria BNCC, ela reflete como quer que as nossas salas de aula sejam frente a essas novas realidades. E o que a educação midiática ela pode fazer pelo aprendizado do século XXI. O que fazer para criar um ambiente para aprender e como fazer para mobilizar todas essas oportunidades que a gente tem hoje em dia de nos comunicar, de se conectar em busca de uma melhoria do ensino? A nossa prática, ela transforma a vida das pessoas. E tivemos que modernizar a educação, não só para preparar esses jovens para lidar com o mundo do trabalho, como também para que eles possam ser agentes da construção de um mundo melhor. E precisamos promover a construção dessas habilidades. E a escola tem grandes desafios e tem como papel o papel do acolhimento, do encorajamento, da personalização, da inclusão digital e das metodologias. Ao utilizar as metodologias ativas, nós estamos aí aproveitando as múltiplas inteligências dos nossos estudantes, que potencializa, desperta o interesse e mobiliza para a autonomia. Porém, ainda encontramos em nossa sala de aula uma organização física, que a gente chama de sala de aula tradicional, onde a gente tem aí, né, vários estudantes sentadinhos, arrumadinhos em filas, todas viradas para o mesmo lado, assistindo um adulto em pé apresentando uma lição.
E a ideia desse conceito agora de metodologias ativas é propor um ambiente e formas diferentes de interações para que o estudante não seja apenas um ouvinte de seus professores, né? E sim torná-los responsável e agente de mudança, que a gente está chamando tanto do protagonismo da sua própria aprendizagem. Esse método, ele contraria o ensino tradicional, em que o professor é detentor do conhecimento e repassa o conteúdo em sala de aula por meio de apresentações orais e livros didáticos. E aí, o que nós temos em termos de metodologias ativas? São várias, são infinitas metodologias ativas, e eu trouxe aqui um recorte de algumas, as principais, as que são mais usuais, que é a sala de aula invertida, a rotação por estações, aprendizagem baseada em problemas, baseada em projetos, instrução por pares, sala de aula quebra-cabeça, que é o famoso Jigsaw Classroom, gamificação. E aí tem um grande desafio. Temos os cenários, o papel da escola, metodologias ativas, inteligências múltiplas, inclusão digital, e temos o desafio, principalmente, assim, a minha prática em trabalhar um conteúdo que é denso, que eu trabalho com educação profissional, e muitas das vezes desinteressante para alguns estudantes. E como eu utilizo como ponto de partida para eu conseguir esse engajamento desses estudantes? Meu ponto de partida, que é no que eu acredito e pratico. Primeiramente, é a afetividade, criar uma afetividade, dar um acolhimento para esse estudante. Essa atividade, logo no início, é importante no sentido de que eu consiga que o meu estudante, pelo menos, ele tenha uma empatia em relação àquilo que eu estou apresentando. E a partir daí eu sensibilizo quanto à importância daquele conteúdo para a vida dele, aplicabilidade na vida dele, no momento aplicabilidade no dia a dia do seu trabalho. E procuro o quê? Conhecer esse meu estudante, que eu acho que é importante a gente conhecer os estudantes e qual o recurso que ele possui para que eu possa potencializar esse aprendizado dele. Outra coisa, eu logo explico no início o objetivo geral e específico e como esse conteúdo será aplicado. Qual o ganho que ele vai ter ao utilizar a metodologia ativa e a ferramenta digital para que ele possa potencializar esse aprendizado? E ainda a importância de desenvolver uma cultura digital. Temos que utilizar o quê? Algumas estratégias para que isso aconteça. Entregar um conteúdo que seja interativo, com textos, imagens, artigos, vídeos, proporcionar o quê? Trilhas de aprendizagem. Porque a trilha de aprendizagem, além de proporcionar mais autonomia aos estudantes, a utilização na educação surgiu do quê? Da necessidade da gente imprimir um certo nível de personalização do ensino. Na sala de aula, os estudantes apresentam uma diversidade de estilos de aprendizagem e interesses e necessidades específicas que a padronização do processo de ensino-aprendizagem não é capaz de atender. E como seria essa aplicabilidade, né? Como seria essa aplicação? Que a gente sabe que nos últimos 2 anos foi o nosso desafio que a gente teve na forma de lidar com eles, né? Na forma de ensinar,
por termos aí enormes dificuldades, defasagem na educação, essa explosão de ferramentas, a forma de eles se comunicarem, né? A própria BNCC, que ele quer que as nossas salas de aula elas sejam diferentes frente a essas novas realidades, essas novas mudanças. E o que eu trouxe aqui como ferramenta? Os questionários, que eles podem ser excelentes aliados. O Google Form ele permite que o usuário ele crie e colete informações de forma simples e rápida. Só tem o Google Form? Não, a gente tem várias outras ferramentas, como o SurveyMonkey, que é uma plataforma aí de pesquisa online popular entre os usuários. A própria Microsoft Forms é um criador de pesquisas online aí do pacote Office. Eu trouxe o Google Form por ser uma ferramenta simples e fácil de utilizar. E através desse Google Forms, o que eu busco? Eu busco entender o meu perfil do meu estudante, eu busco conhecer qual é o conhecimento prévio que ele já traz daquele conteúdo que eu preciso desenvolver, que está dentro do meu planejamento, dentro da minha prática pedagógica que eu preciso aplicar, e faço as trilhas de aprendizagem para que ele possa ser encaminhado de acordo com a necessidade daquilo que ele quer, ele gostaria de se aprofundar mais, aquilo que ele já domina, ele pode optar por uma outra trilha e a fazer a avaliação dessa aprendizagem. O que eu trago também é o Canva, que o Canva é um editor de fotos e editor de vídeos, né? É um aplicativo de design gráfico, onde a gente pode criar aí postagens, vídeos, folhetos, animações, e o Wakelet. Esses dois, eu procuro trabalhar o quê? Fazer uma curadoria de conteúdos com imagens, artigos, textos, vídeos, podcasts, para que eles possam consumir esse conteúdo que possa ajudar na aprendizagem, a internalizar a minha prática, aquilo que eu gostaria, eu preciso desenvolver com eles. Quanto em relação às atividades, o que eu procuro fazer? Criar atividades interativas, que quando o estudante eles ficam muito dispersos dentro da sala de aula, eles não conseguem absorver o conteúdo como deveriam. No entanto, com um conteúdo mais dinâmico, o foco cresce, e aí dessa forma eles conseguem aprender com mais facilidade. Então, as aulas interativas, elas vieram para o quê? Para transformar o ambiente educacional, proporcionando melhoras no ensino, aprendizagem, melhorando a experiência dos estudantes na sala de aula. E, além disso, ele é um método que estimula, né, educadores a criar um ambiente mais interessante para que os estudantes eles possam ter mais prazer em aprender. E nós, como educadores, prazer em ensinar. Concluindo a minha fala, eu trago aí uma reflexão que práticas pedagógicas inovadoras independem de tecnologia, ok? Podemos proporcionar atividades plugadas e desplugadas. Porém, as ferramentas digitais, elas potencializam e são atrativas para o jovem. A importância do estudante saber o que será aplicado e como, e qual é a habilidade que que se espera que ele aprenda, que ele desenvolva. E nós, como professores, nós podemos errar ao inovar. A gente pode experimentar, a gente pode, inclusive, pedir ajuda
aos nossos estudantes que são mais conectados, né? Quantas vezes fazemos um planejamento e aquele planejamento naquele momento não funcionou por alguma forma, e esse estudante ele pode nos ajudar também na hora de implementar, porque ele está colaborando ali com aquela aula. Existem as principais metodologias que a gente já falou, né? A sala de aula divertida, rotação por estações, aprendizagem baseada em problemas, baseada em projetos. Existem várias. E não tem as melhores. Tudo vai depender do quê? Da nossa intencionalidade pedagógica. Vai depender daquilo que aquilo que eu posso aplicar, e aí eu posso escolher, e o que é mais importante, a gente precisa escolher e precisa conhecer essas metodologias. E como mensagem final, eu trago aí dizendo o seguinte: personalização é uma das formas de aproximação do conceito de equidade, tanto defendido pela BNCC. E pensar que não é possível oferecer a mesma aula a todos, porque as pessoas são diferentes, em diferentes aspectos, aprendem ritmos, tempos e formas diferentes. Agradeço demais por você ter escolhido assistir a minha fala, e eu deixo aí meus contatos que a gente pode aprofundar esse conteúdo. Aí eu deixo meus contatos, aí vocês podem me achar nas redes sociais e aí pelo meu telefone também. Muito obrigada.